Olá, Deus os abençoe. Vamos ao nosso comentário de hoje, na mensagem à Era de Esmirna, sobre os eternos pensamentos de Deus e a grande verdade que há uma pergunta que sempre temos: como posso saber se meu nome está no livro da vida do Cordeiro? A base para isso está em São João capítulo 10. Jesus Cristo, referindo-se a ele como o sumo pastor das ovelhas, ele também referiu-se a si mesmo como sendo a porta, e ele também referiu-se de que as suas ovelhas ouvirão a sua voz. É um mistério que está na própria natureza, que as ovelhas só ouvem ao seu verdadeiro pastor, aquele que cuida, que alimenta, aquele que dá nome às suas ovelhas. Então eu quero basear a minha conversa hoje em Josué capítulo 1 e ler o versículo 6 a seguir. Nós sabemos que após a morte de Moisés, o Senhor, o anjo do Senhor, o Espírito Santo, falou a Josué como é que ele deveria proceder para colocar o povo na terra da promessa. A mesma coisa acontece conosco hoje. Nós somos a continuidade do ministério do profeta. Veja, ele saiu de cena e nós temos as suas mensagens. E cabe a nós, sob a orientação do Espírito, sob o mover de Deus, tomar aquilo que já foi pregado e reprofetizar, ser fiel ao que já foi pregado, porém com a luz, com a revelação para a hora que a gente está vivendo. Então o anjo disse para Josué o mesmo que diz para nós: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué capítulo 1, versículo 6 até o versículo 9. E agora, seguindo esse mesmo princípio, vamos ler 1 Timóteo capítulo 4, verso 13. Nós sabemos que Timóteo foi o pastor, depois de Paulo, da igreja de Éfeso. Veja, um jovem, e toda a luz que Paulo tinha caiu no coração desse jovem, porque ele foi eleito por Deus para ser um discípulo fiel daquilo que Paulo tinha pregado. Então Paulo instrui o seu discípulo da seguinte forma: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então ele, como um verdadeiro servo de Deus, deveria ficar com aquilo que Paulo tinha pregado. A exemplo de Josué, que deveria ficar com o que Moisés tinha pregado. E a exemplo de nós hoje, que deveríamos ficar com o que o profeta ensinou. Muito bem, nós sempre temos que responder uma pergunta que diz assim: como é que posso saber se o meu nome está no livro da vida do Cordeiro? Muito bem, o capítulo-chave para dar entendimento a esse respeito é São João capítulo 10. Jesus Cristo, sendo o pastor supremo das ovelhas, sendo pastor, ele também é a porta das ovelhas, e veja, ele disse: minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Ou seja, a voz de Deus que vem através das 7 vozes de Apocalipse 2 e 3, das 7 lâmpadas, dos 7 mensageiros, dos 7 olhos. Veja, Jesus, ele é conhecido das suas ovelhas e ele conhece as suas ovelhas. As suas ovelhas
ouvem a sua voz. Elas não seguirão a estranhos, disse ele. Quando ele afirmou isso, ele estava afirmando porque ele conhece, e ele sabe, e ele predestinou cada filho de Deus para ouvir somente a voz de Deus. O eleito vem ao mundo com seu coração preparado, como um exemplo do lavrador. Ele é aquele solo preparado aonde a palavra é semeada e ela dá o fruto. Outra visão é Apocalipse 19, lá estava Jesus montado num cavalo branco, e Jesus é a palavra, o verbo. Veja, o cavalo branco, a pureza, o Espírito Santo carregando essa palavra. E a verdadeira igreja seguirá somente o pastor, nada mais. E de acordo com Mateus 24, verso 24, é a única classe que não será enganada pelo anticristo, pelos falsos profetas, pelos falsos ungidos. Então, na mensagem Era de Esmirna, na página 129, falando a respeito da semente eleita, ele fala que o único que nascerá de novo, o único que receberá um novo nascimento e por conseguinte o selo da promessa é o predestinado, é o eleito. Os demais poderão ir à igreja, poderão ser curados, poderão experimentar as virtudes do século futuro e tudo mais. Porém, nunca alcançarão o verdadeiro nascimento, que vem através de justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo e, para completar a obra, a adoção. Foi aí onde os pentecostais erraram. Eles pensaram que porque tinham os dons, tinham tudo. Eles falharam exatamente aí. Então, veja, a grande revelação da adoção, a estatura do varão perfeito e ser posicionado no corpo de Cristo de acordo com a profecia, de acordo com a promessa, de acordo com a predestinação. Então, tendo esse pensamento, vamos ao segundo pensamento, que redimir significa trazer de volta ao dono original. E apenas o eleito pode ser redimido, pois ele estava com Deus no princípio. Então, como posso saber se meu nome está no livro da vida do Cordeiro? Desde antes da fundação do mundo. Então, veja, mantenha isso atentamente em mente. Agora considere o próximo passo. Redimir significa comprar de volta, restaurar ao dono original. Deus, por sua morte, o sangue derramado, comprou de volta os seus. Ele comprou de volta a noiva semente da palavra falada. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, o que é a voz de Deus? A voz de Deus é a palavra, diz o profeta entre parênteses. E eles me seguem. Veja, esse Apocalipse 19, ele tinha em sua coxa o verbo, a palavra de Deus. Veja, as ovelhas somente seguirão a palavra. Você sempre foi uma ovelha. Você nunca foi um porco ou um cachorro transformado numa ovelha. Isso é impossível, porque cada espécie de vida produz a mesma espécie e não há mudança na espécie. Assim como estávamos nos pensamentos de Deus e então fomos expressos na carne, tinha que chegar um dia quando ouviríamos a sua voz, entre parênteses de novo, a palavra, e ao ouvir esta voz tomamos consciência de nosso Pai nos chamando e reconhecemos que somos filhos de Deus. Ouvimos a sua voz e clamamos como fez o filho pródigo, salva-me, ó meu Pai, estou retornando a ti. Agora, na página 132, o profeta amplia esse pensamento, baseado em Romanos capítulo 9, quando Deus disse, amei Jacó e aborreci Esaú, antes mesmo de terem feito bem ou mal. Romanos 9:13. Então veja, primeiro era o pensamento e depois desse pensamento foi expresso e Deus comprou de volta a Jacó porque somente Jacó era semente. Por isso Jacó amou a primogenitura, Jacó deu importância ao pacto, deu importância às promessas, deu importância às coisas espirituais. Esaú trocou tudo por um prato de comida. Hoje seriam esses convidados à ceia da parábola que rejeitariam o chamado por causa da vida familiar, por causa do casamento, por causa de uma esposa ou por causa de uma vida de empreendedorismo. Teriam comprado hoje tratores agrícolas para plantarem e venderem assim por diante,
ou então investimento em imóveis, esses que compram para revender e assim por diante, homens de negócios que não têm tempo para a verdade da palavra. Essa é que é a verdade. Apenas Jacó tinha semente, é por isso que tinha respeito à primogenitura e ao pacto de Deus. Se você é semente verdadeira, você ouvirá essa palavra. O Espírito o batizará no corpo de Cristo, enchendo-o e dando-lhe poder. E você receberá a palavra para o seu dia e para a sua era. Que coisa maravilhosa! Você vê quão clara se torna a verdadeira evidência quando a palavra lhe é revelada? Observe novamente, Jesus era semente real. Ele viveu num corpo humano. Quando o Espírito o chamou, veja, ali estava o pensamento manifestado pela palavra. Ele foi ao Jordão e ali foi batizado nas águas. Ao obedecer a palavra, o Espírito Santo veio sobre ele. E a voz disse, esse é meu filho amado, a ele ouvi. A voz não disse, ele tornou-se meu filho. Não diz isso. Jesus era o Filho. O Espírito Santo o reconheceu como aquele Filho diante de todos. Então, tendo sido cheio assim, e o mesmo padrão conservou-se no Pentecostes e sempre depois, ele saiu em demonstração de poder, recebendo de Deus e proveniente de Deus a plena revelação para aquele dia. Ora, temos dito constantemente que a verdadeira evidência de ser batizado com o Espírito Santo é o crente receber a palavra para a era em que vive. Deixe-me mostrar ali mais claramente. Eu estou na página 132. Veja, as 7 eras da igreja é uma grande revelação. As 7 eras da igreja, como apresentadas em Apocalipse capítulo 2 e 3, abrangem toda a duração da plenitude dos gentios, ou todo o tempo no qual Deus está tratando com os gentios para a salvação. Em cada particular era, sem exceção, é dita a mesma coisa ao abrir e encerrar a mensagem para a era. Lá diz, ao mensageiro de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia, Laodiceia. Diz a mesma coisa. Escreve, isso diz aquele, etc, etc. E depois, ao terminar diz, quem tem ouvidos, ouça, singular, o que o Espírito diz às igrejas. Note aqui que Jesus, pelo Espírito, em cada era dirige-se a somente uma pessoa com relação à palavra para aquela era somente. Veja, somente um mensageiro em cada era recebe o que o Espírito tem a dizer para esta era. E esse mensageiro único é um mensageiro para a verdadeira igreja. Ele fala da parte de Deus às igrejas, através de revelação, tanto a verdadeira como a falsa. A mensagem, portanto, transmitida a todos. Mas embora seja transmitida a todos os que se acham em seu alcance, a mensagem é recebida individualmente por apenas um determinado grupo qualificado e de uma determinada maneira. Cada indivíduo desse grupo é um que tem a capacidade de ouvir o que o Espírito está dizendo através do mensageiro. Aqueles que ouvem não estão obtendo sua própria revelação privada, nem é um grupo obtendo sua revelação coletiva, mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. Página 133. Veja, em cada era temos exatamente o mesmo padrão. É por isso que a luz vem através de algum mensageiro determinado por Deus numa certa área, numa certa região geográfica. E em seguida, a partir daquele mensageiro, a luz se espalha através do ministério de outros que foram fielmente instruídos. Mas é claro que todos aqueles que saem nem sempre aprendem quão necessário é falar somente o que o mensageiro falou. Recorde, Paulo advertiu as pessoas a dizerem somente o que ele disse. 1 Coríntios 14, 37. Se alguém cuida de ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Eles acrescentam aqui ou tiram ali, e logo a mensagem não é mais pura. E o avivamento se extingue. Quão cuidadosos devemos ser em ouvir uma voz, porque o Espírito tem apenas uma voz
que é a voz de Deus. Paulo os admoestou a dizerem o que ele disse, assim como fez Pedro também. Ele os advertiu de que, até ele, Paulo, não podia mudar uma palavra do que tinha dado por revelação. Quão importante é ouvir a voz de Deus por meio de seus mensageiros e então dizer o que lhes foi dado para dizer às igrejas. Esse padrão está em Apocalipse capítulo 10, quando João, um tipo da verdadeira igreja, engoliu o livro e depois ele reprofetizou, ou seja, repetiu. Claro que com entendimento, à luz de Deus pela revelação, mas ele estava apenas dizendo aquilo que estava no livro ou o que está no livro. Irmão, que Deus te abençoe. Se gostou, compartilhe com quem você ama e que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.